Você já sentiu como se um lugar, uma casa, carregasse em suas paredes os ecos de um passado sombrio? Como se cada tijolo, cada janela, sussurrasse segredos que você não consegue entender, mas que o assombram mesmo assim? A Amanda sentia isso. E a casa de seus pais, na metrópole fria e decadente, guardava um segredo que mudaria sua vida para sempre. Imagine prédios altos e cinzentos, enfileirados como lápides em um cemitério urbano. Ruas desertas sob uma garoa fina, o asfalto refletindo as luzes fracas dos postes como lágrimas frias. Esse era o cenário que recebia Amanda ao chegar na metrópole. A cidade, outrora vibrante, agora exalava uma melancolia profunda, um cansaço que parecia impregnado em suas próprias entranhas. Era como se a decadência da cidade fosse um reflexo do que aguardava na casa de seus pais. Amanda havia deixado para trás a tranquilidade do interior, os campos verdes e o céu estrelado, para atender a um chamado que soava mais como uma intimação. A voz de sua mãe, antes um porto seguro, agora carregava uma nota de urgência e apreensão que a perturbava. "Precisamos de você, Amanda", dissera ela, sem rodeios, como se cada palavra fosse um fardo pesado demais para suportar sozinha. A casa se erguia imponente e sombria em meio aos outros prédios, como um monumento ao passado. As janelas escuras pareciam observar Amanda com olhos vazios, julgando-a por ter se afastado, por ter ousado romper o silêncio que pairava sobre a família. A fachada, antes elegante, agora exibia rachaduras e manchas de umidade, como cicatrizes de um trauma antigo. Ao entrar, o cheiro de mofo e poeira velha envolveu como um manto, trazendo à tona memórias que ela lutava para esquecer. O hall de entrada, outrora um espaço grandioso, agora parecia claustrofóbico, com seus móveis pesados e quadros sombrios retratando ancestrais com olhares severos. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo tic-tac lento e constante de um relógio antigo na sala de estar. Um tic-tac que parecia contar os segundos para um evento iminente, um acerto de contas com o passado. Você consegue sentir a atmosfera? Consegue imaginar o peso desse silêncio, o frio que emana das paredes, o pressentimento de que algo terrível está prestes a acontecer? Amanda sentia tudo isso multiplicado por 10. Ela sabia, no fundo de seu coração, que aquele jantar não seria um simples reencontro familiar. O jantar, surpreendentemente, começou de forma agradável. Seus irmãos, antes distantes, agora mostravam um carinho genuíno, compartilhando histórias da infância e rindo de velhas piadas. Até mesmo seus pais pareciam mais relaxados, felizes com a presença da filha caçula. Essa atmosfera calorosa, no entanto, era apenas uma armadilha. A sala de jantar era um reflexo da decadência da casa. A grande mesa de madeira escura, outrora palco de alegres reuniões familiares, agora exibia arranhões profundos e manchas escuras, como se tivesse testemunhado cenas perturbadoras. A toalha de linho branca estava amarelada pelo tempo, e a prataria, outrora brilhante, agora apresentava um brilho opaco. Um lustre de cristal empoeirado pairava sobre a mesa, lançando sombras distorcidas nas paredes. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres na porcelana fina e pelo tic-tac constante do relógio na sala ao lado. A atmosfera era carregada de tensão, como se o ar estivesse denso e difícil de respirar. Os olhares trocados entre os membros da família eram carregados de significados ocultos, e pequenos gestos, como um aperto de mão mais forte ou um olhar de soslaio, revelavam a dinâmica complexa e sombria que os unia. A comida, outrora um símbolo de união e celebração, agora parecia fria e sem vida. Pratos elaborados, mas servidos sem nenhum entusiasmo, como se fossem oferendas em um ritual macabro. A falta de apetite era evidente, e a comida permanecia intocada nos pratos, como um lembrete silencioso da verdadeira natureza daquele encontro. Então, em um momento crucial, o pai de Amanda iniciou a narrativa da família. O tom não era de confissão, mas de celebração, como se estivesse revelando um tesouro ancestral. "Amanda, minha querida", ele começou, com um sorriso caloroso, "há muito que você precisa saber sobre nós. Sobre nossa linhagem, nosso propósito." A princípio, Amanda ouviu com curiosidade, mas à medida que seu pai prosseguia, o tom festivo se transformou em solenidade, e as palavras começaram a adquirir um significado sinistro. Ele falou de um pacto ancestral,
selado com uma entidade cósmica muito antes do surgimento da própria cidade. Uma entidade que concedia poder e influência à família em troca de oferendas. Foi então que Amanda percebeu os olhares cúmplices trocados entre seus pais e seus irmãos. Seus sorrisos não eram mais amigáveis, mas sim predadores. A ficha caiu, eles sabiam de tudo. Eles eram parte disso. E você, Amanda, disse sua mãe, com uma doçura forçada, é a peça que faltava. A herdeira predestinada. Seus irmãos assentiram em uníssono, com olhares fixos e intensos em Amanda. A traição era palpável, a máscara havia caído. A recepção calorosa se revelou uma encenação macabra, um prelúdio para um ritual horrendo. A recusa de Amanda em participar do ritual não foi recebida com surpresa, mas com uma calma fria e calculista. Seus pais simplesmente deram um sinal. Seus irmãos, então, agiram. Aquele carinho fraterno se transformou em uma força brutal. Eles a seguraram com firmeza, enquanto seus pais iniciavam o ritual. Cânticos arcaicos ecoavam pelas paredes, o ar se tornou denso e pesado, e sombras dançavam pelas paredes. Objetos se moviam sozinhos, a temperatura oscilava violentamente e visões perturbadoras assaltavam a mente de Amanda. A participação dos irmãos intensificou o terror da cena. Não eram apenas seus pais que a estavam traindo, mas aqueles com quem ela cresceu, aqueles que ela amava. A dor da traição se misturava ao medo do ritual, criando um turbilhão de emoções avassaladoras. Durante o ritual, Amanda lutou com todas as suas forças, usando sua inteligência e agilidade para tentar se libertar. Ela tentou argumentar com seus irmãos, implorando para que eles a ouvissem, mas seus olhos estavam vazios, tomados por uma devoção cega à entidade. Em um momento de desespero, Amanda percebeu que a única maneira de escapar era usar o próprio poder da entidade contra eles. Fragmentos do poder começaram a se manifestar em Amanda, como uma centelha que se acendia em meio à escuridão. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas instintivamente aprendeu a usar essas manifestações para se defender. A fuga se tornou uma batalha caótica, com Amanda usando os poderes recém-despertados para se livrar dos irmãos e escapar da casa. A cena final, com Amanda fugindo sob o olhar malicioso do prédio, ganhou ainda mais força com a imagem de seus irmãos observando-a a partir das janelas, com expressões vazias e sem nenhum sinal de remorso. Amanda correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Mas, no fundo de seu coração, ela sabia que não importava o quão longe ela fosse, o peso da sua linhagem sempre a alcançaria. A imagem dos seus irmãos nas janelas, frios e impassíveis, a perseguia. A traição ardia como uma ferida aberta. Ela sentia a presença da entidade, uma sombra constante à sua espreita. O ritual havia sido interrompido, mas não impedido completamente. A semente do mal havia sido plantada, e Amanda sabia que teria que confrontar as consequências de sua fuga e o peso da sua linhagem. O que a entidade faria agora, sem a conclusão do ritual? Como ela lidaria com o conhecimento desse passado obscuro? E qual seria o papel de seus irmãos nessa nova dinâmica? No silêncio da noite, ela ouviu um sussurro gélido que confirmou seus piores medos: você não pode escapar do seu destino.